É. Então eu vou passar um pouco, 15 minutinhos. Tu me diz quando deu os 15 minutinhos aí. Eu vou passar então para essa questão do coronavírus e o que fazer para evitar a depressão, né, a ansiedade durante o isolamento, que é algo que a gente está vivendo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ele já era o país mais ansioso do mundo, mesmo antes do coronavírus. Com mais de 18 milhões de brasileiros convivendo com transtornos de ansiedade. E agora, com o cenário do coronavírus, isso tende a piorar e essa fileira aí dos 18 milhões aumentar. Então, diante desse cenário, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Como lidar com a ansiedade na quarentena, nesse momento de isolamento social? Bem, uma questão é o Estado. O Estado teria que aí colocar a sua parte nessa questão. A outra, o que a gente pode fazer como igreja, como cristã, como amigo, familiar, o que a gente pode fazer? Então, tem alguns sintomas que merecem a nossa atenção agora. Então, é importante se fazer algumas perguntas para identificar essa questão da ansiedade nesse tempo aí de pandemia. Identificar a questão do transtorno de ansiedade, depressivo. Então, primeiro, você vê perigo em tudo? É a pergunta. Você vê perigo em tudo? Aí tem que... é um sinal vermelhinho, se eu vejo perigo em tudo. Sente que seu sono sofreu alteração? Tem pessoas que estão tendo problemas para dormir, tem alterações. Pesadelos. Eu, por exemplo, faz 3 semanas eu tive um pesadelo com coronavírus. Eu acordei gritando. Eu sonhei que estava o coronavírus querendo me pegar, tipo aquela bola do Indiana Jones. Vinha rodando atrás de mim, eu corria e ele vinha. Porque de tanto a gente ver essa imagem na televisão e tal, eu acho que eu devo ter... eu estava vendo muita coisa e lendo muita coisa. E estava assim como, não sei, pelo menos 10 horas com coronavírus. E teve uma noite que eu dormi, eu acordei sentado dando um grito na cama, porque vinha a bola atrás de mim. Então, a questão de pesadelo, e o sono, alteração. Sente que seu sono sofreu alteração. Tem sofrido com tensões musculares? É outra pergunta. Tem sofrido com tensão musculares? Tem preocupações excessivas com o futuro? É outra pergunta. Sente dificuldade para se concentrar? Tem sofrido com problemas gastrointestinais? Porque a ansiedade gera problemas gastrointestinais. Sente falta de ar? Coração acelerado? Suor excessivo? Boca seca? Náuseas? Quando está ansioso? Se sim, aí é um sinalzinho. É um sinal apertando. Você sente que a ansiedade tem te paralisado e tem impedido de viver bem e de forma saudável? Então, essas perguntas a gente tem que fazer, de repente, para nós mesmos e para outra pessoa para identificar. Então, se há uma resposta positiva nessas perguntas, aí está havendo um problema aí. E aí tem que procurar ajuda, para ter um acompanhamento para isso não se agravar.
Então, uma vez, digamos, identificado, né, o problema, né, da ansiedade, o problema de repente da depressão nesse tempo, o que a gente pode fazer? Como a gente pode tentar vencer isso? O que fazer também como preventivo, né? Para não desenvolver um transtorno de ansiedade ou depressivo. Primeiro, a interação virtual, que eu falava antes, a questão da videochamada, o olhar, né? Cara a cara, olho no olho. Já que não tem o toque, não tem o abraço, é importante essa coisa de olho no olho, né? Então a interação virtual é importante. Não fazer tudo no mesmo dia, porque se tu faz tudo no mesmo dia, tem gente que começou, nossa, limpava a casa, cozinhava, bordava, pintava, tudo num dia, depois no outro dia vai fazer o quê? Né? Não sobra mais nada, não tem mais o que limpar, não tem o que faxinar. Então não fazer tudo no mesmo dia, né? Fazer um programa, é legal fazer um programa diário, criar de certa forma uma rotina. De repente vou dar domingo, o que eu vou fazer domingo? Né? Uma coisa light, domingo. Segunda-feira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estabelecer, né? Ter algumas metas para cada dia da semana. Usar a criatividade é importante, né? Nesse momento a gente tem que usar a criatividade. Para quem realmente não pode sair, né? E quem realmente está em casa 24 horas, né? Todos os dias, tem que usar a criatividade. Filtre as informações sobre o assunto. Isso é muito importante. Filtrar as informações, né, sobre a pandemia, o coronavírus. Informação demais também faz mal. Como eu falei, eu estava buscando tanta informação que terminei sonhando com o coronavírus atrás de mim, né? Então, informação demais faz mal, né? Então, é legal, de repente, né, também não vou dizer vamos entrar numa bolha e não quero mais saber de nada. Não, eu preciso de informação, mas não excessiva. Por aí, ou eu olho de manhã as notícias, busco informação e o resto do dia chega, né? Fico com aquilo ali. Ou à tarde, de repente, eu vou dar uma olhada de tarde, como é que está a questão do coronavírus, né, para se situar, não ficar aí um alienado, mas chega por hoje, né? Um momento. Eu não aconselho à noite. A noite não é muita boa hora de receber informação, porque tu está se preparando para dormir. E aí tu vai levar aquela preocupação toda, né? Eu não aconselho ninguém a ver Jornal Nacional e Jornal da meia-noite, sei lá o quê, porque como é que tu vai dormir, botar a cabeça no travesseiro depois de ter visto lá em Manaus abriram uma cova coletiva, jogaram 200 caixão dentro e está lá a máquina tapando com terra? Como é que tu vai dormir com isso? Ou a pessoa chorando na porta do hospital e aqueles relatos todos que a gente sabe, que a gente vê. Não é uma boa pedida para ir para a cama, ver esse tipo de coisa, né? Ou teve 400 mortes hoje, ou mais 1000 contágios. Então, isso não é uma boa notícia para te levar para a cama. Então, eu aconselho não buscar informação à noite. De manhã ou no começo da tarde. Antes das 4 da tarde. Depois, deixa isso quietinho para poder ter uma noite tranquila para dormir, né? Para descansar, para de repente fazer aqueles exercícios respiratórios ali que eu falei no começo, antes de dormir, seria interessante, né? Aí, ler livros, quem gosta de ler, assistir filme, quem gosta de assistir, mas não vai ver Contágio, né? Vamos ver outra coisa, né? Então, tem aí, né, vários canais, tem Netflix, tem Amazon, tem muita coisa aí para buscar, para quem gosta de filme, assistir, né? Seja solidário. A solidariedade ajuda muito. Ser solidário. Então, a questão da solidariedade, do compartilhar também com o outro, escutar o outro, saber também como o outro está, né? Compartilhar o sofrimento é importante, né? Compartilhar histórias positivas também, né? Isso é muito importante.
A gente escuta muita coisa ruim, mas é bom tentar também compartilhar coisas boas, né? Coisas positivas, dar ânimo, esperança, né? Expressar o que a gente sente através de atividades. Isso é muito importante. Canalizar a nossa angústia para algo. Pintar, dançar, cantar, enfim. Canalizar a nossa angústia para alguma atividade. Bordar, enfim. Alguma coisa. E se não sabe fazer nada de arte, de repente está aí tentar aprender, mas canalizar. Um animal de estimação. De repente pensar em adotar um gato, um cachorro, um peixe, um passarinho, alguma coisa que tu possa cuidar, que tu se ocupa, né? Qualquer animal de estimação vai demandar um pouco do teu tempo. Até um peixinho vai exigir que tu alimente, que tu troque a água, que controle a temperatura da água, enfim, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não posso estar sem um bicho de estimação. Os animais me ajudam muito, muito, muito. São terapêuticos. Eu sempre tive animais e, inclusive, quando faleceu a minha última filha, né, de 4 patas, ela tinha 12 anos, eu falei, eu não quero mais ter bicho nenhum, é muito sofrimento quando morre. Eu acho que eu não fiquei um mês, eu já estava com outro animal. Para mim me ajuda muito terapeuticamente os animais e, inclusive, em Córdoba, no hospital, eu trabalhava com animais. Eu levava a Laila, que era a minha cocker, para as terapias com as pessoas. E impressionante como o animal ajuda. Impressionante como o animal ajuda. Então, é uma opção também. Fazer exercícios. Buscar um momento do dia, de repente, fazer exercício. Ou respiratório, ou uma yoga, ou não sei se tem escada em casa, sobe e desce escada, se tem uma área que dê para caminhar, que seja alguns minutos, mas tentar fazer algum exercício, né? Mental, físico, é importante. E, se possível, fazer algum tipo de terapia, né? Hoje tem algumas plataformas de terapia online, né? Com psicólogos ou com pessoas da área. Tem algumas plataformas, parece que são gratuitas também. Então é importante também, se vê que precisa conversar com alguém, né, que entende do assunto. Se de repente a pessoa ela é meio fechada e não quer expor o que ela sente para alguém da família, para algum amigo, então tem esse escape de procurar alguém de fora, né, para poder expor o sentimento, aquilo que está passando aí dentro. Então essas seriam, digamos, seriam alguns conselhos para lidar nesse tempo de isolamento social e nesse tempo de pandemia, né? Acho que já deu os 15, né? Sim, já deu seus 15 minutinhos. Vamos saber quem quer comentar ou perguntar mais alguma coisa. E ainda dê tempo para responder. Júlio. Agora tá dando para ouvir bem? Agora dá. Fala alto, que você fala baixinho. Ah, tá. Tá. O que você acha de exercício de atenção plena? Mais viável passar para as pessoas